Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo catequético e hoje vamos dar continuidade aos estudos do dogma de Nossa Senhora. Como vocês já devem ter visto nos outros vídeos, nós já fizemos aqui 2 estudos sobre os dogmas e hoje vamos continuar sobre o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para, junto em comunidade com você que nos assiste, fazer mais esse momento de catequese. Pessoal, relembrando o que a gente viu no encontro passado, o dogma da virgindade perpétua de Maria foi estabelecido durante o Sínodo de Latrão em 649, ou seja, no primeiro milênio da nossa era cristã. Esse dogma mariano é um dos mais antigos, assim como o dogma de Maria, Mãe de Deus, em períodos próximos, em que foram definidos, e os outros 2 já são do segundo milênio, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Já são mais próximos da nossa época. E, mais uma vez, para ficar bem claro, esses dogmas de fé foram definidos a partir de um grande debate entre a igreja, com os padres da igreja, os bispos, os teólogos da época, os fiéis também ajudaram muito com a sua fé na definição desses dogmas, e o Espírito Santo sempre agindo em favor da igreja, assim como Jesus havia prometido. E depois de uma luta árdua, foram definidos esses dogmas que realmente refletem para nós toda a grandeza da nossa Mãe, da Mãe de Deus, Mãe da nossa Igreja, e que nos faz amá-la cada vez mais, a partir do momento em que a gente conhece quem Maria é e quem é esta mulher, que é uma figura tão importante para a história da nossa salvação. E recapitulando mais um pouco, tem alguns textos bíblicos que vêm de encontro com esse dogma, essa verdade de fé, que é para que nós não comecemos a achar que foi só uma invenção ou uma criatividade de alguém iluminado, filho? Então, lá no capítulo 1 de Lucas, no versículo 30, a gente vai ler: o anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre vós, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Isso para dizer para nós que Maria era virgem antes de conhecer José, antes de casar com ele, e continuou virgem depois que casou-se. E para nós, católicos, acreditamos, através do dogma de fé, que Maria continuou virgem mesmo depois do nascimento de Jesus. Porque essa é a verdade que a igreja nos ensina. A gente está falando isso para enfatizar e relembrar o que a gente falou semana passada, para que todos que participarem dessa catequese através de nossos áudios, nossos vídeos, vão entendendo cada vez mais sobre essa importante dogma da virgindade de Maria. Então, o Espírito Santo, sem intervenção masculina, esses evangelistas vêm dizer para nós que o nascimento virginal representa um ato completamente milagroso de Deus. Além do que, querem representar a concepção virginal com o sinal de escolha da graça divina. Então, os evangelistas foram também pessoas inspiradas por Deus. Os evangelhos foram feitos por homens, escritos por homens, sim. E foram escritos até muito tempo depois que Jesus subiu aos céus. Porém, a igreja nos ensina que os evangelhos foram escritos sob inspiração do Espírito Santo. Então, os evangelhos e os seus escritores foram homens que tiveram
a força do Espírito para deixar para nós essa maravilha que é a palavra de Deus. E nós não podemos duvidar dela, não é, Felipe? Justamente. E vale ressaltar mais uma vez, né, que toda a verdade de fé que nós professamos hoje, que a nossa Igreja Católica professa hoje, ela vem desde os apóstolos, né? A tradição da Igreja vem nos trazer ao longo do tempo toda aquela mensagem que os apóstolos, né, os 12, receberam diretamente de Cristo e foram perpetuando aos seus sucessores, né? Quando a gente vê esses dois primeiros dogmas, de Maria, Mãe de Deus, a Theotokos, que foi no ano de 431 que foi definido, e esse que estamos estudando agora, da Virgindade Perpétua de Maria, do ano de 600, né, por volta de 600, a gente tem a defesa para essas verdades de fé de padres da nossa igreja, né, que alguns deles foram trazendo a mensagem que foi perpetuada desde os apóstolos, depois os sucessores próximos dos apóstolos, né? Muitos dos escritos da mensagem que alguns dos padres e que o Papa utilizou para fundamentar essa verdade de fé foram as verdades repassadas diretamente dos apóstolos, daqueles que conviveram com os apóstolos e aprenderam deles a mensagem que Jesus deixou. E por isso a nossa igreja tem esse fundamento da nossa fé, né? E tem essa responsabilidade de guardar toda aquela mensagem que os apóstolos deixaram, né? O que eles aprenderam convivendo com Jesus, eles foram repassando aos seus sucessores e vem chegando até nós. E aí, falando dos apóstolos, a gente tem que lembrar que os apóstolos foram pessoas que conviveram com Nossa Senhora. Também. Né? E então eles aprenderam, eles viram o convívio dela, sabiam como ela vivia, sabiam da experiência de oração e de fé daquela mulher. Então, se eles repassaram tudo isso para a nossa igreja, eles passaram com uma grande certeza de quem é Maria. E por isso também nós não podemos duvidar dos ensinamentos dos apóstolos, né? Por isso a nossa igreja é apostólica. A gente vai vendo que esse dogma de fé não é uma coisa nova, criada ontem, né? É uma coisa que já vem se arrastando por anos e intensificando a fé da nossa igreja. Depois dos evangelhos de Mateus e Lucas, Inácio de Antioquia, no ano de 35, foi o primeiro a fazer referência à concepção virginal de Jesus. E um pouco mais tarde, a expressão também foi aparecer no símbolo de Hipólito de Roma, no ano de 170. Desta maneira, a expressão passou a ter uma aceitação unânime entre os padres da igreja. E a concepção virginal de Jesus não é um mistério que se refere a Maria, mas é um dado cristológico que se refere à pessoa de Jesus. A partir desse momento, outros escritores eclesiásticos vão escrever sobre a concepção virginal de Jesus, como Justino, Mártir, no ano 100, Irineu de León, Tertuliano e Orígenes, sempre em debates com seus opositores, heréticos, judeus ou pagãos. Então, olha quanto tempo faz que a igreja vem debatendo esse assunto e trazendo para nós essa verdade de fé. Então, nós estamos aqui fazendo essa catequese para que aqueles que vão nos assistir, nos ouvir, vão aprendendo cada vez mais sobre Nossa Senhora. Esse é o nosso intuito. Nossa Senhora é virgem, Nossa Senhora é imaculada, a gente vai ver para frente. Nossa Senhora é santa, porque assim Deus o quis, como a gente leu no início aqui no Evangelho. Ela é a cheia de graça e não tem para onde a gente fugir se nós acreditamos e cremos no ensinamento da nossa igreja. E nós, como cristãos católicos, nós temos que acreditar e seguir aquilo que a nossa igreja ensina, aquilo que os concílios decretaram, aquilo que o Papa escreve lá em Roma, por inspiração do Espírito Santo, como a gente vem enfatizando tudo aqui, para que a gente siga com fé enraizada na nossa igreja, que ela nos ensina isso. E Maria, sendo essa porta a qual Deus iria adentrar e chegar ao meio de nós, através de seu Filho, Deus e homem, ela tem essa graça de ser santa. Santa não por méritos dela, mas por mérito de Jesus. A primeira obra de salvação que Jesus inaugura já é salvando a sua própria mãe de imediato.
As graças Maria recebeu já em sua concepção, como a gente vai ver no próximo vídeo, quando falarmos da Imaculada Conceição de Maria. Deus, ao longo do tempo, para cumprir a profecia que ele havia dito lá no livro do Gênesis, quando a primeira Eva pecou e desobedeceu a Deus, ele prepara Maria desde sua concepção para que ela fosse santa. E aí, ela em sua santidade, obedecendo a Deus e sendo fiel ao seu Criador, ela colabora com o seu sim. Ao contrário de Eva, que desobedece, ela é aquela que é obediente até o fim ao seu Deus. E por isso ela recebe também essas graças. Primeiro, por mérito do seu filho, e segundo, por sua obediência, por sua fé em Deus, nosso Criador, o Criador dela. E por isso ela é agraciada. E é por isso também que o anjo Gabriel, quando vem ao encontro de Maria, a sauda chamando: Ave cheia de graça. Ela é cheia de graça, completa da graça. O único ser humano que esteve completo e está completo da graça de Deus. Nós recebemos a graça também de Deus, mas ela é aquela cheia de graça, ou seja, toda de graça. Em ela não há espaço para a maldade, não há espaço para o pecado. Ela está completa da graça de Deus pelo mérito de seu Filho, Jesus Cristo. Por isso nós também a contemplamos e a chamamos de cheia de graça, assim como o anjo, o próprio anjo do Senhor a chamou. E abrindo um parênteses, no nosso catequese de hoje, lembrar que hoje a igreja celebra a natividade de Nossa Senhora. Nossa Senhora. Né? Olha que beleza que a igreja traz para nós. Isso tudo para que nós nos acheguemos mais a Deus pela intercessão de Nossa Senhora. A gente já disse em outros vídeos, que Nossa Senhora não é Deus, tem até a música que diz, não é mais do que Deus, mas depois de Deus, ela é a primeira. Então, hoje a igreja celebra essa bela festa para introduzir os fiéis cada vez mais na igreja. A gente vai na catequese aqui hoje da Virgindade Perpétua. Se Deus quiser, semana que vem vamos entrar em outros dogmas. Só reforçando aqui, Felipe, dogma é uma verdade de fé. É aquilo que a igreja transmite às suas fiéis como verdade, como apoio, vamos dizer assim, muito relevante para que nós creiamos cada vez mais. E fincamos o nosso coração nessa fé que a igreja nos ensina. O movimento de fé que difundiu o título Maria, Mãe de Deus, o Theotokos, que a gente já viu em outros vídeos, ao longo do século IV, e que levou à definição no terceiro concílio ecumênico de Éfeso, em 431, do dogma Maria, Mãe de Deus, vai levar a considerar de um modo novo a virgindade de Maria. Então, uma coisa traz a outra. Quando se declarou que Maria era a Mãe de Deus, logo, pensadores, inspirados por Deus, padres, foram percebendo que Maria também é virgem e foram dando um jeito, vamos dizer assim, de transmitir essa verdade para o seu povo, para nós, A partir daquele momento, a virgindade da mãe, reconhecida como Mãe de Deus, se compreendeu como uma consagração absoluta da mãe ao seu filho. A maternidade divina e virginal se entendeu como virgindade perpétua, sinal de sua fidelidade ao seu filho. Por isso, a partir daquele momento, se encontra a expressão Maria sempre virgem, na liturgia e nos concílios. Então, a partir de todo um estudo, como o Felipe já enfatizou várias vezes aqui, foi declarado Maria sempre virgem. Alguém pode dizer, mas como é possível isso? A gente tem que lembrar que o próprio anjo, quando veio ao encontro de Nossa Senhora, disse assim: para Deus nada é impossível. Para nós isso é impossível, mas para Deus é possível que Maria tenha concebido Jesus, depois tenha dado a luz a ele, como nós sabemos, e continuou virgem. Maria continuou virgem no seu casamento, Maria continuou virgem na fidelidade a Deus. Então não tem para onde a gente correr. E como eu já disse, e a gente já ouviu várias vezes,
não são coisas novas. A igreja não se apega a uma coisa que dizem hoje e ela já prepara amanhã. É fonte de muito estudo, é fonte de muita oração, não só de uma pessoa, mas de vários padres, de bispos, do Papa, de todo o magistério da igreja para chegar a uma conclusão. Então, Maria, para nós católicos, e você que nos assiste, vá acreditando cada vez mais que Maria, a Mãe de Deus, ela é a sempre virgem e continuará sempre virgem até os confins. Ela é a cheia de graça de Deus. Ela que recebeu todas essas graças. E é bom a gente entender, quando a gente pede a intercessão de Nossa Senhora, ela intercede a Jesus por essa capacidade dela ter tanta graça. Maria derrama as suas graças, suas bênçãos sobre nós também, porque ela tem, Felipe, de sobra. Né? E ela não é egoísta, pelo contrário, ela é uma mulher simples, humilde, que quer ver todos os seus filhos de bem, em paz nesse mundo. Eu até me arrisco a dizer, por isso que com o consentimento de Jesus, Maria veio tantas vezes aqui na Terra. Não é? Quantos relatos nós temos das aparições de Nossa Senhora, e até que em uma de suas aparições ela confirma, direta ou indiretamente, né, essas verdades de fé que a igreja veio professando. Né? No próximo encontro, que a gente vai falar da Imaculada Conceição, a gente vai abrir um parênteses, que em de suas aparições, quando ela aparece, né, ela diz que é a Imaculada, né? Falando da sua Imaculada Conceição, né? Reafirmando esta verdade de fé. E também que, assim, quando a gente viu o conjunto dos 4 dogmas, né, no final que a gente fazer um apuro de todos os 4, a gente vai ver que um sempre está relacionado ao outro. Assim como a gente viu que quando foi declarado que Maria é a Mãe de Deus, foi afirmado verdadeiramente que ela é a Mãe de Deus, né, a Mãe de Deus Filho, aí diretamente já teve essa confirmação de que Maria foi sempre virgem. E Maria continuou sempre virgem porque ela é a toda cheia de graça e ela é o símbolo da pureza da nossa igreja. Maria sendo aquela que iria dar descendência nova a Deus a partir de seu Filho Jesus, uma descendência renovada, restaurada, ela que seria início dessa descendência, ela teria que ser toda pura. E por isso afirmamos, nossa igreja afirma que ela é sempre virgem, como sinal de sua pureza, fruto dessas grandes graças que ela recebeu por mérito de seu Filho. E aí, Felipe, a gente está chegando ao fim do nosso estudo hoje sobre a virgindade perpétua, Nossa Senhora. Com tudo isso que a gente falou, a gente sabe que existiam as oposições a essas verdades de fé. Os pontos que fizeram surgir oposições à expressão Maria sempre virgem foram a questão dos irmãos de Jesus, que hoje, inclusive, nossos irmãos evangélicos questionam muito isso, né? Outro dia, se Deus quiser, a gente vai fazer um estudo sobre essa questão dos irmãos de Jesus, para que fique bem claro, né? E a questão da superioridade da virgindade sobre o matrimônio, porque muitos acreditam que Maria teve um relacionamento normal, como nós temos com a nossa esposa, com José. Depois que Jesus nasceu. E nós temos a séria convicção e a certeza de que ela não teve. Porque, como nós já vimos anteriormente, José respeitou a Maria, entendendo que ela era de Deus. Ele foi o escolhido para cuidar de Nossa Senhora e cuidar de Jesus. E ele entendeu essa missão a cabo. Por isso ele não se arriscou em momento algum a ter Maria como mulher, mas sim como mãe e esposa de Deus, que foi aquilo que Maria se propôs a ser na vida dela. Mas teve aqueles que se opuseram a essa questão. Alguns escritores que se opuseram a esta expressão, para que você que nos assiste entenda e quiser pesquisar, foi Tertuliano no ano de 160 a 220, Eunômio de Císico, Euvídio, condenado por Ambrósio depois, no ano 380, e um tal de Bonoso. Contudo, a expressão Maria sempre virgem passou a ser uma expressão comum de fé no início do século V. Mas também tiveram aqueles escritores, né, que defenderam com unhas e dentes, vestiram a camisa dessa fé. E esses escritores foram
Orígenes, no ano de 185, Hilário de Poitiers, no ano 300, Zenon de Verona, Ambrósio de Milão, São João Crisóstomo, São Jerônimo e Santo Agostinho. Esses santos, estudiosos da nossa igreja, pessoas realmente de fé, dedicaram tempo estudando, com inspiração do Espírito Santo, para proclamar essa verdade que hoje nós acreditamos. Ao longo de vários anos, né, teve essas discussões, né, como a gente falou, não foi do dia para a noite que algum Papa decidiu declarar esses dogmas de fé, né? E assim, foi ao longo de muito debate, de muita oração, né, por muitos anos. O primeiro foi proclamado pelo Conselho de Éfeso, esse segundo já foi através do Sínodo, né? E assim, da mesma forma que tinha pessoas que já professavam e afirmavam com toda certeza essas verdades de fé, tinha aqueles que duvidavam, colocavam à prova. Que isso é o que é a nossa igreja, né? A Igreja Católica não declara suas verdades de fé, não toma nenhuma decisão por si só, né? É um conjunto de pessoas que pensam, que rezam com a ajuda do Espírito Santo e que ao longo do tempo essas pessoas vão acabando tendo essas certezas e a nossa igreja vai proclamando através de documentos, né, os papas, né, vai nos deixando estas verdades de fé através dos documentos da igreja, que são muitos, sobre muitos assuntos. E aí, no catecismo da nossa igreja, no número 510, ele afirma dessa maneira: Maria permaneceu virgem, concebendo seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo de seu seio, virgem sempre, com todo o seu ser, ela é a serva do Senhor. E no número 511, a Virgem Maria cooperou para a salvação humana, com livre fé e obediência. Pronunciou seu fiat, ou seja, faça-se, em representação de toda a natureza humana. Por sua obediência, tornou-se a nova Eva, a mãe dos viventes. Olha quanta riqueza tem a nossa igreja, né? A gente está aqui se disponibilizando a fazer esses vídeos catequéticos para você que nos assiste, para mostrar um pouco da riqueza que tem a nossa igreja. No caso aqui, em relação à Nossa Senhora. Que nós, católicos, precisamos cada vez mais acreditar naquilo que a igreja nos ensina, acreditar na intercessão de Nossa Senhora. Só repetindo, Nossa Senhora, ela não é Deus, não quer nem ser, tem essa pretensão, né? Mas a riqueza da nossa igreja é uma coisa extraordinária que nós precisamos aprofundar cada vez mais. E aí, por isso que nós estamos aqui, fazendo esses vídeos, para que você que nos assiste, vá adentrando mais no mistério de fé da nossa igreja. Para que você não tenha dúvida daquilo que a nossa igreja ensina. Para que você não tenha dúvida na hora que você reza o seu terço, reza a sua Ave Maria, o seu Pai Nosso. Que a gente reze confiando naquilo que a gente está rezando. Até porque a Ave Maria está aqui na Bíblia, na saudação do anjo da Nossa Senhora, né? Então a gente precisa ter essa convicção, que a nossa igreja, com a sua riqueza, ela vai nos levando a lugares que a gente nem imagina, é lugares felizes, não estou falando de transportar, de lugar, mas de um lugar de paz no interior do nosso coração. Essa a intenção da nossa igreja e essa é a intenção dessa catequese que nós estamos fazendo aqui, Felipe, para que as pessoas vá adentrando mais, ouvindo mais, né? Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, pode até colocar lá, quando você ouvir, assistir o seu vídeo, né? Lá nos seus comentários, que a gente vai pesquisar e a gente vai procurar saber, a gente vai atrás do nosso padre, para ele nos esclarecer, né? E a gente passar para você a sua dúvida, em relação, por exemplo, ao dogma da Nossa Senhora, essa da Virgindade Perpétua, outras coisas que você tenha dúvida. Esse é o nosso intuito aqui na nossa igreja particular de Jaçanã, na nossa paróquia, para que todos, né, se unam em uma mesma fé, porque chega da gente estar, às vezes, até perdendo fiéis por causa de dúvida, e a gente não pretende isso, né? A gente pretende que todos se unam numa mesma fé. Até porque o catecismo da nossa igreja, para que você que não conhece, ele tem uma frase que diz assim: não há salvação fora
da Igreja Católica. Não estou dizendo aqui que quem não é católico vai ser condenado, não. Mas é uma expressão que tem no nosso catecismo, que a gente precisa se identificar com ela e estudar. E a gente, estudando, a gente vai ver que nós encontramos salvação sim na nossa igreja. Nós encontramos salvação sim ao lado de Nossa Senhora. Porque onde está a mãe, está o filho. E onde está o filho, está a mãe. E a mãe, nós acreditamos que é imaculada, que é sempre virgem, que é a mãe de Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui. Nós vamos encerrando, né, a nossa catequese sobre o segundo dogma de Nossa Senhora, o dogma de sua virgindade perpétua. No próximo vídeo, nós voltaremos, dando continuidade, falaremos sobre o dogma da Imaculada Conceição de Maria. É um dogma muito importante também, né, que já veio muitos anos depois, né, foi definido muitos anos depois desse, né, e que aqueles que têm alguma dúvida sobre o que a gente falou, se quer alguma explanação a mais, para a gente falar em tão pouco tempo, né? Como a gente faz esses vídeos, para não ficar muito grande, a gente faz apenas um resumo, né? Mas um pouco aprofundado, mas é um resumo dos dogmas marianos, né? Tem muita coisa, muita história envolvida da definição desses dogmas. Muitas pessoas que trabalharam para a definição desses dogmas, que às vezes a gente cita só o nome, mas não cita a sua contribuição, né? Porque são muitos e o tempo é pouco, mas a gente pretende deixar também algum link de algum texto ou de algum documento da igreja que fale sobre esses assuntos, e aí vocês podem aprofundar ainda mais o conhecimento. E qualquer dúvida a respeito do que a gente falou ou de alguma coisa relacionada ao tema, só colocar nos comentários que a gente tira essas dúvidas. Pode até fazer outros vídeos tirando essas dúvidas, né? Então a gente faz o máximo de empenho para que possamos difundir a fé da nossa igreja, que todos realmente professem a mesma fé e professem com fervor aquilo que rezamos no credo. E aí a gente pede que você que nos assiste vá, se inscreva no nosso canal, partilhe com seus amigos, partilhe com seus conhecidos, seus amigos. Se você não sabe mexer, você tem um filho, tem um neto, você que já é mais de idade, peça para que ele divulgue para você. Não se canse de assistir, porque com toda certeza é importante. Isso nasceu do coração de Deus aqui na nossa igreja, de algumas pessoas, Thelma, eu, Felipe, Tessia, que fica aqui nos bastidores, gravando, filmando aqui para nós, né? Mas nasceu do coração de Deus, para que todos tenham acesso à palavra de Deus. Coisas que, por exemplo, na missa não tem como o padre explicar, né? E aí é por isso que Deus suscitou no coração da gente, para que a gente fosse fazendo esses vídeos, para que você também fosse tendo conhecimento daquilo que a igreja tem. A nossa Santa Igreja, como a gente dizia, ela é santa e pecadora. Não vamos nos abalar, faço um apelo aqui, não vamos nos abalar com os escândalos da nossa igreja, que a gente vê aí mundo afora, porque os que estão acontecendo não serão os últimos, não fomos os primeiros. E vão acontecer muitos mais, porque a igreja é feita de pessoas pecadoras. A igreja é santa, mas nós somos pecadores e corremos o risco de errar e pecar. Por isso, ame cada vez mais a sua igreja. Estude, escute as pessoas que estão se esforçando para difundir os conhecimentos dela e a fé. E é isso que a gente pede. Então, divulgue, participe, se inscreva no nosso canal, que para nós será muito importante. E para encerrar o nosso encontro de hoje, né, aqui estamos perante a imagem de Nossa Senhora, essa belíssima imagem que nos traz essa paz no seu olhar, e já pedindo a ela, como ela é nossa intercessora, que ela nos ajude cada vez mais a fortalecer a nossa fé e a sermos discípulos de seu Filho, a exemplo dela. Então vamos encerrar esse vídeo rogando a ela e proclamando a nossa fé a ela, assim como o anjo fez quando veio visitá-la e anunciar que ela iria dar luz ao Salvador do mundo. Então todos juntos vamos rezar a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E até a próxima semana, com a graça de Deus. Te salve Maria.